Nós vamos tratar em seguida sobre volta às aulas, tá? Uma discussão muito grande. Voltou o futebol, mas vocês viram o Goiás ontem? 10 jogadores estão infectados. E com isso não teve o jogo. Acho que era contra o São Paulo, né? Foi contra o São Paulo. Não teve porque aí as vésperas do jogo, aí quase meio em cima da hora, tem 10 infectados quando foram testados no time. Jogar que jeito? Agora vai dar uma confusão, uma discussão enorme, né? Porque o Goiás não quer ser penalizado por conta disso, porque não dependeu deles, enfim, acham que... Como é que fica esta situação? Mas o futebol voltou, e voltou nessas condições. E a volta às aulas, hein? Como é que seria dentro dessa ideia de voltar às aulas presenciais no estado de São Paulo? Na data aí que o governador já estabeleceu, é realmente uma atitude correta? É correto fazer isso? Aqui é um assunto que não interessa só aos alunos, nós estamos falando agora com os pais, com educadores, estamos falando com os avós, com a família inteira, não é? Porque essas crianças poderão voltar, ainda que sob certas regras e condições, mas realmente é um bom momento. O que os professores, por exemplo, eles que vivem lá, porque uma coisa é a gente falar aqui, outra coisa é você viver mesmo na pele ali a situação. Eles sabem muito bem, os professores podem ter uma opinião um pouco mais abalizada, porque conhecem esse ambiente, conhecem os comportamentos, a convivência em grupo, e nós estamos falando em aglomerações. Ainda que sob certas condições, haverá uma aglomeração. Como é que você vai manter longe uma criança da outra? Se ela é espontânea, se ela é... Isso tudo vai dar para controlar, a escola terá como controlar isso tudo ou não? Voltar ou não voltar é o que vamos discutir agora com a Neuza Ribeiro, da PUESP, a quem eu digo bom dia, Neuza. Bom dia, Dércio. Bom dia aos seus ouvintes também. Voltar ou não voltar, na opinião de vocês da PUESP? Não voltar, Dércio, né? É óbvio, as escolas, né, não estão preparadas para voltar às aulas neste momento. Então, é uma decisão muito precipitada e uma decisão perigosa, vamos dizer assim, muito perigosa. Como você disse, né, quem está na escola, os professores, os funcionários, né, e os próprios pais conhecem a realidade, o funcionamento das escolas, né? Não há condições, tá? O plano que o governo propõe é que seja uma retomada, né, gradual, né? Por exemplo, retomaria no dia 7, agora ele já mudou, não seria mais em setembro, a etapa 1 seria dia 7 de outubro, e apenas para estudantes, né, no momento que fossem mais vulneráveis, né, com uma maior necessidade. Mas vou dar um exemplo, também não retomaria totalmente. Seriam 35% de alunos, né, para as aulas presenciais. Então, você pega isso, uma escola, uma classe, né, porque as classes têm 32, 35, 40 alunos, você coloca aí 35%, vai dar 10 alunos de uma classe. Uma escola média ou pequena teria lá 70, 80 alunos por dia. A escola não tem estrutura para isso. Para ser higienizada, né, de 3 em 3 horas ou 3 vezes por dia, questão de bebedouros, as escolas não têm ventilação, né, para que a sala de aula, né, não tem. Então, não há, por mais que a gente está vendo aí, né, escolas que estão pintando pátio, pintando muro, não há condições, é muito perigoso, a gente corre o risco de acontecer o que você falou aí, corre o risco não, será fato, né, no time aí com tantos jogadores infectados. É o que vai ocorrer na escola. Essas crianças, né, é difícil manter, eles irão ao banheiro, terá intervalo, eles vão usar bebedouro, é difícil,
Então, eles vão voltar para casa, mesmo que tenham sintomas, né, menos graves, vão transmitir para os pais, para os avós, para os tios, e estes sairão para trabalhar, para fazer as suas atividades. Então, é onde a gente pode ter um índice ainda maior de infecção numa cidade, num estado, e isso abalar até a atividade econômica mais ainda, né, de uma cidade ou de um estado. O governo do estado começou o enfrentamento aqui, levando muito em conta e dando ao enfrentamento, né, toda aquela divulgação de que havia uma gravidade. E de algum tempo para cá, em alguns momentos dá a impressão de que a própria flexibilização tem lá no fundo, ou até como pano de frente, talvez uma decisão muito mais do âmbito político, vamos dizer assim, não é? A impressão que dá, pelo menos, é essa, desses dois momentos, o inicial até a metade, de lá para cá, essa certa mudança, como que ia dar uma pitada mais política nas decisões aí, para não criar enfim, tantas decisões indesejáveis e tudo mais. Mas daí é o seguinte, a pergunta vem daí, para você no caso. Vocês acham que essa volta às aulas, ainda que sob essas condições, em outubro, ela é uma decisão tomada por o governo acreditar que, de fato, nessas condições haverá segurança na volta às aulas, ou há nisso agora a palavra da moda agora é viés, né? Embora seja uma expressão já em desuso, mas enfim. Ou tem algum viés também político nessa decisão, na opinião da POSP, Neuza? Bércio, não só na opinião da POSP, né? Tem um viés político, sim. E tem um viés, né, também, aí tem tem uma pressão, sim, dos grandes conglomerados de escolas particulares, pressionando muito para que voltem às aulas, né? Só que nós sabemos também que várias escolas particulares também não têm estrutura para receber esses alunos com as devidas condições sanitárias, todos os EPIs e tal. Um exemplo disso é que na Europa, né, países muito mais preparados, onde a estrutura escolar, as escolas, né, totalmente diferente, que já recebem muito menos alunos em sala de aula, inclusive menos alunos que a escola particular, muitas, né, no Brasil, retomaram e tiveram que voltar, se preparar muito melhor para fazer essa retomada, né? Tiveram que fechar novamente e depois ir se preparando. Então há, infelizmente, esse viés político, sim, e infelizmente há essa pressão. Então nós já, quando se fala de uma retomada no dia 7 de outubro, nós estaremos a 2 meses do final do ano letivo. Também esclarecendo, Dércio, que essa retomada às aulas presenciais será para uma parte. Como eu disse, aquele aluno que vai para a escola na segunda-feira, tem que haver um rodízio. Se houver a retomada, ele só voltará para a escola na outra segunda-feira. E as aulas remotas continuarão, porque tem uma parte do corpo docente, isso nas 3 esferas, né, estadual, municipal e particular, que esses professores não podem retornar. Eles fazem parte do grupo de risco, como tem alunos que também não poderão retornar, né? E aí o governo coloca lá um plano como premissa central desse plano, né, proteger vidas e cuidar de estudantes profissionais da educação, pais, responsáveis, tal. Então a gente fala cuidar como, né? E aí vem a questão que joga para as escolas e para os pais, né, para reabrir numa situação aí para dar um reforço, uma recuperação,
que os pais decidem. É óbvio, né, que para um pai, para uma mãe, o que é mais importante? A vida do filho, né? A vida do filho, a vida dos familiares, né? E não ter que enfrentar uma doença aí ainda, né, desconhecida, que a gente sabe que vem causando tantas mortes, né? Mas, Neuza, na ponta de cada um desses dois lados implicados aqui, isto é, vocês enquanto educadores e de outro lado o governo, que por seu lado se ampara aí na opinião médica, então nós temos duas especialidades em questão diretamente implicadas aí. O governo dizendo, olha, eu só estou decidindo isso porque eu estou levando em conta que a opinião da medicina e da ciência, enfim, dizendo que em outubro, nessas condições, podemos voltar com segurança. De outro lado, vocês dizendo, não dá nessas condições. Então, nós temos aí os médicos que cuidam da saúde, das condições de Covid, de outro lado, os professores que conhecem também muito bem o ambiente escolar, o modo como essas crianças se agrupam, enfim, fora e mais a própria grade curricular e tudo mais, né? Então, são dois lados em questão aí que a gente fica pensando se talvez eles não conversaram, né? Fico pensando que se o governo não ouviu apenas os médicos, o que não é pouco, né? É uma opinião muito importante nesse momento, mas deixou de ouvir também os professores. Será que se houvesse os dois lados aí com as suas devidas especialidades, se todos fossem ouvidos, não daria uma opinião mais abalizada? Porque o médico sabe, né, em relação à doença. Mas vocês conhecem muito bem o universo na prática de uma escola, da própria sala de aula, enfim, do próprio comportamento. Vamos pensar aqui com as crianças. Mas só pode ir 30% do alunado lá para a escola. Tá, mas eles vão ter um momento lá de lazer, de lanche, de uma série de situações, e eles são espontâneos. Enfim, não faltou conversar esses dois lados técnicos, vamos dizer assim, no momento em que o governador só ouviu a opinião médica, por exemplo, da sua Secretaria de Saúde? Bércio, o governo não ouviu a opinião médica da Secretaria da Saúde, não? Né? A opinião médica da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo também mudou o seu posicionamento de uma forma repentina, né, e questionável. Tanto é que nós fizemos reuniões com infectologistas e eles dizem, olha, neste momento é precipitada a volta às aulas. Então também os médicos não recomendam, Neuza? Não, também a Secretaria não recomenda? Vários infectologistas não recomendam. Tanto é que nós temos aí o Rio de Janeiro que retomou as aulas e teve que recuar da decisão. O Ministério Público, né, já definiu que tem que recuar, tanto as escolas particulares quanto as escolas públicas, né? E como você disse, a escola, principalmente a criança, né? E os adolescentes também. É muito difícil você manter essa criança com máscara e fazer com que eles não tenham o contato ali. E aí essas crianças terão, mesmo que você faça o intervalo separado, tal, elas irão ao banheiro. Tem a questão do transporte público dessas crianças até a escola. Muitas, né, terão que ir para a escola de van, tá? E lá eles se encontram, né? Tal, e criança é muito difícil, né? Como que você vai fazer? Você vai colocar uma pessoa, um funcionário para cada criança para ter todo esse cuidado? Isso nem a escola particular tem condições, né? Quanto mais a escola pública, tá? Então é uma decisão que, apesar, né, das escolas, vou falar aqui das escolas particulares, né, estarem sofrendo, sim, né, com essa questão de algumas, os pais pararam, tem que se pensar muito na vida nesse momento, né, das crianças, dos familiares, né. Então, há opinião aí, de vários infectologistas, né, que é complicada essa retomada. E aí é só a gente analisar, os pais pensarem, voltar em outubro, 2 meses para terminar o ano,
essas aulas ainda continuarão uma boa parte com atividade remota. E os professores que não puderem voltar? Então, 2 meses, colocar tanta gente em risco, serão mais de 4,5 milhões, né? Isso só da rede estadual, de crianças aí, né? No estado todo, no transporte, né? Tal. Então, é muito arriscado, né? Não dá. E aí também pensando na responsabilidade com as consequências, né? Com a morte de uma criança, com a contaminação das famílias, tal. Quem vai assumir isso? Neuza, o que os pais, nós todos, que somos leigos, avós e muitos alunos, até aqueles que já têm uma ideia um pouco mais definida sobre o que está acontecendo e as consequências disso tudo, o que a gente se pergunta, não sendo profissionais como vocês são, é o seguinte: do ponto de vista do aprendizado, da grade toda, do aproveitamento do ano, é possível ainda que este ano letivo seja, ainda que não seja em outubro, que volte em novembro, enfim, vai dar para recompor essa perda do material todo de ensino, ou o ano está, do ponto de vista letivo, perdido? Não dá para recompor, né, toda essa aprendizagem. Ele não foi totalmente perdido, porque teve lá a parte remota, mas não substitui o professor. Todo esse conteúdo do ano de 2020, né, isso é fato, precisará ser retomado em 2021. Então, né, isso, né, se em período normal a gente já retoma o conteúdo para aprendizagem do aluno, 2021, né, os conteúdos de 2020 terão que ser retomados, né? A frequência é baixa no ensino à distância, né? Mas nós temos, para aqueles que não acompanham, né, eles podem pegar atividade impressa na escola, tem toda o apoio, né? Aí, então, não foi 100% perdido, mas teve um vácuo muito grande de aprendizagem, que terá que ser retomado em 2021, ou quando pudermos voltar. Neuza, Beto Garcia. Bom dia, Neuza. Bom dia, Beto. Neuza, a ONU aconselhou até a possibilidade de se voltar à aula para evitar um colapso, segundo ela, na educação. Isso não só no Brasil, como em todo o mundo. Por outro lado, quando o João Dória, o governador, adiou, né, a volta às aulas em 1 mês, ele autoriza, por exemplo, que algumas cidades que estejam 28 dias dentro da fase amarela do Plano São Paulo, que retornem algumas das atividades, né? Aí as pessoas estão participando. Eu vi, inclusive, uma live de um prefeito aqui da região, prefeito Ori, da cidade de Jaboticabal, que diz que está pronto, que Jaboticabal deverá retornar aos poucos às aulas presenciais. Isso deve acontecer também em outras cidades. Como que fica isso, né? Se algumas cidades estão autorizadas a voltar, pelo menos, com reforço e acolhimento, e outras cidades ainda não. Os pais, pelo que nós estamos percebendo aqui na participação pelo nosso WhatsApp, são totalmente contra, principalmente a volta de crianças em e-mails ou creche, como queiram. Exatamente, Beto, os pais são contra, né? Você pega uma e-mail ou uma creche, a gente sabe, né, que quando uma criança pega gripe, quase todos, né, voltam para casa com aquela gripe. Bebê é muito perigoso. Nós já temos cidades também lá, cidades do Grande ABC, que fizeram um estudo muito e que já decidiram que não vão retornar às aulas presenciais em 2020, que é Santo André, Mauá, né, Rio Grande da Serra, lá Ribeirão Pires, Rio Claro. Agora, esses prefeitos, Jaboticabal, por exemplo, ou se Matão resolver, nós sabemos da situação de como estão os casos de Covid nessas regiões. Como está a curva? Né? Nós não estamos com um índice despreocupante,
né? Então, tem que se pensar muito, né? Eles dizem estar preparados, né? Só que tem que ver as condições da escola pública, né? Ou das outras escolas, se eles estão preparados, se nesse prazo houve um investimento, né? Imenso para preparar essas escolas. Nós sabemos que não houve, né? Então, dizer que estão preparados, que estão há tantos dias, é aí, como o Daércio diz, é uma pressão, pensar aí no lado, na questão política primeiro, e assumir um risco muito grande, como disse uma professora, uma fala, né, de uma professora, correram um risco grande de sujar as suas mãos de sangue. E aí, no sentido, né, figurado aí. E aí fica o seguinte, né? Quem vai assumir? O governo joga para a escola assumir isso. E aí eles jogam para os pais assumirem. Exatamente. Né? Então, isso é de uma irresponsabilidade, o poder público jogar para a escola, porque quem vai responder por alguma morte de aluno, alguma infecção, será o diretor da escola. Ele é o responsável. Tá? E depois eles querem que os pais assinem um termo de anuência, tá? Permitindo, ou seja, ó, se acontecer alguma coisa com o teu filho, se ele, né, for contaminado e vier a óbito, você é o responsável. Então não dá para aceitar, né? Faltando aí, né? Nós temos, inclusive, aqui, participação de pais aqui. Uma mãe diz, não concordo, viu? A criança não entende, né? Esse isolamento. É a Margarida que mandou essa mensagem pra gente. Outra mensagem que está aqui, os pais serão penalizados se não enviarem as crianças às escolas? Né? Outra pergunta aqui. Não serão penalizados de forma alguma. Isso já tem lá no... Não serão penalizados e nem a criança será penalizada. Ela poderá continuar participando do ensino remoto, com as atividades da escola, não serão penalizados. Tá? Os pais serão penalizados e a escola será penalizada, né? Se acontecer alguma coisa e aí os órgãos competentes ou, né, forem para o Ministério Público, alguém vai ter que assumir a responsabilidade dessas atitudes. Só para finalizar as participações aqui, bom dia, a POSP tem alguma ação para garantir o acesso dos alunos que não têm condições de acessar as aulas virtuais? E a demora também não estaria ampliando esse fosso? Né? Qualquer decisão tem que ser alguma ação conjunta, não apenas ser contra ou a favor, é o que questiona aqui. E outro, a professora Roseli diz o seguinte, o retorno é impraticável, em especial a educação infantil, onde o contato, o movimento, o investigar, o brincar faz parte do desenvolvimento integral dos pequenos. A realidade do nosso país está longe de uma volta segura. Os meus pequenos não conseguirão ficar sem me sentir, sem se aproximar. É uma dificuldade muito grande, principalmente em relação às crianças, né? Pelo que a gente percebe, né, Nilza? Exatamente, né? E a POSP tem, né, e apresentou várias sugestões para o governo, né, para o governo Dória, para o secretário Rocieli, no início, tudo isso além do ensino remoto, né, de outras atividades, de outras para complementar tudo isso. Nada foi, né? Vem tudo de cima para baixo, inclusive o uso, né, das rádios, o uso, né? Por exemplo, vamos pegar aqui a Rádio Saudade, todas as outras, serem utilizadas para contação de histórias, desenvolver, né, o lado aí de interpretação, de leitura, proposta, né, de livros. Teve uma série de propostas, mas tudo veio de cima e nada, né, foi ouvido, nada foi
construído também com a categoria, com a base e com outras organizações, com o sindicato, por exemplo. No universo, finalmente, Neuza, desses pais, existem aqueles que entendem a gravidade, o risco, tudo isso aí que você está dizendo. Mas não é regra, ou não é regra, mas são muitas as exceções. Me desculpe dizer que eu percebo de muitos pais que não estão aguentando o moleque em casa. Fala logo o português, claro. Ele nem está muito preocupado com a questão do conteúdo aí, entendeu? Ele está muito preocupado porque esse moleque em casa o tempo todo enchendo o saco, ninguém está aguentando. Tem esse outro lado aí. Que para mim está errado, mas existe. E existe um outro universo dos pais que aos poucos vão voltando ao trabalho também, Neuza. Muitos setores aos poucos vão voltando. Há uma programação nas empresas e instituições de um modo geral de daqui para frente, aos poucos, irem voltando também ao trabalho. O que vai exigir dos pais, evidentemente, um distanciamento. E aí como é que fica esse menino, essa menina em casa, né? Tem todo esse outro lado aí que eu percebo também, sabe, Neuza? Desse outro universo aí de conveniências das mais diferentes que passam a enfrentar aí um problema tendo 24 horas essa criança em casa. Sim, Dércio, né? Existe isso e nós estamos acostumados, né? Por exemplo, no período de férias, né? Fora de época de pandemia, muitos chegavam na escola e falavam, olha, essas férias tinham que ser menores, né? A gente, nossa, dá muito trabalho em casa. Então, tem esse lado daquele pai que já não aguenta mais o filho ou os filhos em casa, né? Isso é para ver como é o trabalho de um professor importante. Mas nós estamos num período atípico, né, fora do normal no mundo, é uma pandemia. E nesse momento, e na situação que nós estamos ainda no estado de São Paulo, com uma curva, né, que ainda é ascendente, não dá para esse pai ou para essa mãe pensar, eu não quero nem saber, eu quero que meu filho fique em algum lugar porque eu não aguento mais, ou porque eu voltei a trabalhar e eu preciso de um lugar para ele ficar. Então aí precisa de muito esforço e adequação. O bem maior é a vida do seu filho, né? É a segurança dele, a vida, a saúde. Mas existe sim muitos pais, né? Ou vários, alguns. Eu vejo aí que querem deixar lá na escola, a escola que se vira, ele quer né? que alguém que se vire com o filho dele, porque ele tá de saco cheio. Desculpe, gente, mas não é pouco não. Tem muita gente aí. Esse moleque aqui não para, enfim. E há outros casos não, que aos poucos os pais voltam a trabalhar. E aí vem toda uma complicação decorrente, como é que fica essa criança em casa. Enfim, tudo isso vai acontecendo dentro desse universo aqui, que é novo para todos, que impõe muita responsabilidade, muito cuidado, né? Sobretudo com a vida, sim. E ao mesmo tempo impõe essas situações todas contra as quais a gente não pôde se preparar. Como digo sempre aqui, não existe nenhuma universidade no mundo que tenha formado virologista, sei lá que expressão seria dada a um especialista disso aí. Estamos todos aqui impactados e aprendendo. Mas é preciso mas a inteligência nós não perdemos, então é preciso que ela seja muito utilizada agora para todo o cuidado e, enfim... O governo marca para outubro a volta às aulas. Nós discutimos o assunto. Se você não tinha parado para pensar sobre ele, pare para refletir agora. Mas eu não tenho filho em idade escolar. Mas não importa. A sua opinião é importante. A gente saber o que está acontecendo, como é que outras pessoas, então, ainda que não seja o seu caso, estão enfrentando aí, às vezes, situações até muito mais complexas do que a gente, como é o caso dos próprios professores, aqui representados pela Neuza da POESP, a quem agradeço pela entrevista. Bom dia, Neuza. Bom dia, Dércio. É que agradeço. Bom dia. Conversei com Neuza Ribeiro, da POESP. O assunto, o governo adia a volta às aulas, é verdade, mas mantém uma data para isso. E esta data, assim mesmo, que é outubro, não é, na opinião dos professores, pelo que se pode entender, a mais recomendada, ainda que seja para 7 de outubro.